Queridos irmãos, bom dia, que a paz inefável de Jesus envolva-nos nesta manhã, trazendo aos corações a serenidade, o amparo que todos nós necessitamos. Que a bondade e a misericórdia excelsa do seu amor se faça presente no nosso pensamento, para que possamos refletir nas lições de hoje. O item 2, instruções dos espíritos, os últimos serão os primeiros. Os obreiros da última hora têm direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que eu tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia, em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Basta-lhe dizer dizer a última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco. Embora bem pouco da minha tarefa, dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbaratastes o teu tempo, esquecestes o que havia aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para que a reencarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisessem penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longo que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, nós convidamos a todos a refletir nesse item do Evangelho que toca profundamente aos nossos corações. Que a bondade excelsa de Jesus possa nos envolver, esclarecendo a todos a questão do nosso compromisso
que assumimos ainda no mundo dos espíritos. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Meus queridos amigos, a espiritualidade é tão grandiosa que eles nos trazem este capítulo, Instruções dos Espíritos, que vai nos mostrar qual é o papel nosso diante deste momento que estamos vivendo. Momento este que o próprio Evangelho nos disse que é o obreiro da última hora. Então, nós somos os operários deste momento. É preciso que cada um reflita. Os últimos serão os primeiros. Somos os últimos? Cada um precisa fazer seu questionamento. O último diante de qual hora? De qual momento? É que nós já tivemos muitas oportunidades durante milênios de anos de reencarnarmos para compreender a verdade. Muito antes de Jesus, depois de Moisés, antes de Moisés, depois vem Jesus, e agora nós, na revelia dos nossos pensamentos, na busca do materialismo, dessas ilusões que têm nos arrastado, das paixões, nós não aproveitamos a nossa existência. A vinha do Senhor é o planeta Terra. Quantas reencarnações já tivemos aqui? E é preciso que a gente tome conhecimento a respeito da vontade, a respeito do nosso querer, da nossa boa vontade. E nós sabemos que nessa caminhada nós reencarnamos com compromissos diferentes para contribuir com a expansão da doutrina espírita. Mas essa expansão, amigos, não se faz só com palavras. Esta expansão se faz com o ajustamento de nossos pensamentos diante do Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos compreender que todos nós, que agora estamos sendo chamados para reencarnar no planeta Terra, nesse período de transição, há mais de 1,5 século, para que pudéssemos receber a luz da doutrina espírita, que é este benegado conhecimento que tem nos alimentado, que tem nos nutrido, nós precisamos entender se realmente nós estamos fazendo jus a esse conhecimento que o Senhor tem nos concedido, a esse conhecimento que a doutrina espírita tem nos permitido vivenciar. Nem sempre nós compreendemos o que é ser espírita, porque ser espírita não é ir à casa espírita, é manter uma postura condizente com aquilo que a doutrina, o conhecimento espírita tem nos ensinado. Então, se ele está nos dizendo que nós já fomos assalariados tantas vezes e não fizemos jus a isso que nós estamos recebendo, precisamos agora questionar: será que eu estou fazendo jus como espírito, espírita cristão? Então, nós estamos na última hora de dor, de provas, de expiações do planeta Terra. Estamos sendo convidados. Fomos convidados a trabalhar nessa vinha. Qual é o trabalho? O trabalho agora é da implantação do bem no coração dos nossos irmãos. É o trabalho da caridade moral, é o trabalho do exemplo, da edificação, de todo esse evangelho do Cristo em nossa vida. Nós falamos muito do evangelho, exaltamos até a toda essa grandeza que o evangelho nos traz, mas dificilmente nós estamos nos colocando à disposição de Jesus para que a gente possa vivenciar toda essa verdade que o Cristo tem nos ensinado. Então, muitas vezes, nós estamos nos enganando, amigos, de que nós estamos servindo ao Mestre. E Jesus, por muitas vezes, nos afirmou que chegaria a hora de nós arrancarmos o joio para dar força ao trigo. O que significa isso? Isso significa, no nosso pensamento, de que o mal não pode permanecer junto ao bem, que nós todos estamos prontos para sanar as nossas ilusões. E aí, por isso que Constantino nos traz aqui
uma situação bastante reflexiva. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiro da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Então, eu fico pensando se realmente nós, como o Evangelho está nos dizendo, mas que não são todos que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Então, há muito espírita que tem uma vaidade exacerbada e gosta muito do conhecimento, fala belíssimamente, mas onde estão as obras? No coração de quem? Como eu tenho edificado o meu compromisso de servir? Então, Jesus nos mostra que a maior construção nossa é a da simplicidade. É essa simplicidade que nós ainda não conseguimos desenvolver em nosso coração, justamente por carregarmos ainda as nossas vaidades. Somos ainda muito vaidosos, orgulhosos, e achamos que, porque somos espíritas, nós estamos numa posição de superioridade. Então, é por isso que eu perguntei que hora que cada um está. Porque nós precisamos entender que o trabalho do bem, ele nos traz uma oportunidade de renascer o nosso pensamento em verdade, na verdade e na vida como espírito. Enquanto nós estivermos falando de Jesus, aquele semeador que estava aguardando ceifeiros para que pudesse trabalhar neste milênio, nós não podemos mais ficarmos iludidos de que a vida ela é contemplada de ilusões, de vantagens, e ser espírita é um compromisso divino. Então, quando Kardec nos traz nesse item do Evangelho, nós vamos ver que aqueles que chegaram por último, que fomos nós, pela doutrina, nós precisamos reviver e ressignificar a nossa reencarnação, a nossa existência. Não adianta estarmos aqui achando que nós vamos receber tudo aquilo de glória no mundo espiritual. A reencarnação, meus amigos, ela precisa ser compreendida como meio de nossa educação. E ela eterniza para todos a nossa filiação espiritual. E aqui nós vamos ver que Henry Heine nos diz que, chamado a prestar conta do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Essa é a nossa questão. Nós sabemos do compromisso, mas chegamos aqui, nós nos iludimos. E os nossos olhos são reflexos do pensamento do espírito, dos valores que nós encontramos durante nossa caminhada. Então, chegou a hora do nosso grande aprendizado, irmãos. Chegou a hora de nós mudarmos o nosso olhar para o próximo e procurando cada vez mais auxiliá-lo nas suas necessidades fundamentais para que possamos também contribuir com a sua libertação espiritual. Mas isso acontece se realmente eu entendo que isso já está operosamente trabalhando, sendo modificado em mim. Porque, na verdade, nós temos valorizado muito o corpo e o corpo não pensa, não sente, não dirige a vontade e nem muda a rota do nosso planejamento reencarnatório. Viver com olhar para Jesus é buscar nesse espelho divino toda a força que cada um de nós precisamos para retificar a nossa forma de pensar, de refletir em tudo aquilo que Ele tem nos dado, para que nós possamos chegar a uma compreensão maior do que seja a consciência como um altar nobre, onde as leis divinas ali se encontram. Então, para que a gente possa refletir nesse espelho divino que é Jesus, nós temos também que olhar para dentro de nós. Não adianta falar de Jesus, exaltar a grandeza do Mestre, mostrar que ele é o nosso irmão maior,
aquele que vem para ser o guia da humanidade, nos orientar. Este estado mental, queridos amigos, precisa de realmente mover a nossa vontade, para que nós possamos carregar, imantar no nosso pensamento o valor que as leis de Deus regem a nossa evolução, porque, veja bem, todos nós temos um olhar para a vida, para a existência, e os olhos são reflexos do pensamento do espírito, dos valores, que muitas vezes se encontram nesses irmãos. Valores que foram sendo formadas pelas mudanças valiosas de cada esforço, de cada sentimento que vem sendo transformado, ressignificado durante as nossas caminhadas, as nossas reencarnações. Então, eu hoje deixo no coração de vocês essa reflexão, convidando a todos a cultivar o campo nobre do sentimento, para que nós possamos dar expressão à luz divina que ilumina toda a nossa estrutura mental, que Jesus possa nos fortalecer e que nesta hora do passe sintamos amparados pelo amor destes benfeitores queridos. Mestre, estendei as suas mãos sobre nós, e possamos receber este influxo divino a nos sustentar, a nos auxiliar, contribuindo, Senhor, cada vez mais com este amor que emana do seu generoso coração. O passe nos reabilita, nos dê força e coragem, e que a água fluidificada nos sustente com energias renovadas. Deixamos no coração de todos o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.